Boa noite a todos. Mais uma vez um prazer estar aqui com vocês, no Grupo Espírita Joana de Ângeles. E atendendo a um pedido, a um convite do Cláudio, nós estamos aqui com muita alegria e vamos fazer uma reflexão, propor uma reflexão a respeito de um tema que não é muito comum ser abordado em reuniões públicas, reuniões de palestras, por ser algo mais ou menos técnico. Mas, no nosso entender, não há nada que seja técnico suficiente que nos impeça de trazer e fazer reflexões a respeito, que é, no nosso caso aqui hoje, o perispírito. É um tema, na verdade ele é um tema simples, mas ele tem tantas variáveis, tem tantos detalhes, que às vezes ele se torna complexo. É um tema de uma observação que pode ser feita sobre diversos aspectos. Aspecto material, aspecto dogmático, aspecto científico, aspecto mediúnico. É um tema que pode ser abordado durante um ano inteiro e talvez fiquemos ainda procurando mais coisas. Mas nós vamos abordar aqui dentro daquilo que nós temos condição de compreender também. Até mesmo por ser um tema ainda pouco, como é que eu poderia dizer? Pouco explorado com profundidade. Então vamos tentar refletir. Nós vamos trazer alguma parte expositiva, uma parte mais teórica, e depois eu vou levantar algumas questões aqui para nós pensarmos juntos. Ok? O perispírito já era, não com esse mesmo nome, que esse nome foi criado depois com a codificação da doutrina espírita, por Kardec. Esse nome, perispírito, já tinha sido, ou melhor, esse termo, essa consciência já tinha sido proposta por Paulo de Tarso. Quando ele escreve a primeira epístola aos Coríntios, ele fala lá do corpo carnal, do corpo espiritual. Então ele já percebia que existia alguma coisa além do corpo material. Então ele já falava nisso alguns anos depois, da partida de Jesus. Isso já era falado também pelos Vedas, pelos hindus, não usando esse nome, perispírito. Porque Kardec ele pega esse termo e quando pergunta para os espíritos sobre isso, para ele conseguir compreender, ele faz uma analogia sobre peri, que é periferia, é o lado de fora, é o que está em torno. Então é o que está em torno do espírito, perispírito. E ele usa uma analogia no livro dos Espíritos, esse livro aqui, ele usa a analogia com a laranja, com o fruto, que tem aquela parte de fora daqueles gominhos. Então tem aquela parte de fora, que aquela parte branca seria o perisperma, da laranja. Então ele faz uma analogia dizendo que aquilo ali, se a laranja fosse um corpo humano, aquilo ali seria o perispírito. E aquele caldinho que fica por dentro, aquelas garrafinhas, aqueles gominhos, seriam o espírito, a essência da laranja, o caldo da laranja. Então ele faz essa analogia, chama de perispírito o corpo espiritual. E ele vai sendo orientado pelos espíritos no sentido de que, para o espírito tocar a matéria, ele precisaria de algo que fosse mais ou menos dentro da consistência da matéria. Que imaginemos nós, ele pergunta para os espíritos assim, aqui no livro dos Espíritos nós vamos encontrar isso. Ele pergunta assim, os espíritos têm forma limitada, determinada e constante? Olha o que Allan Kardec pergunta. Espírito tem forma limitada, determinada e constante? Aí quando eu li essa pergunta pela primeira vez, eu tive pensando assim,
Muitas pessoas falam que vê espírito. Aqui existe algum médium de evidência? Existe? Algum de vocês já viu espírito? Já, Edileila já? Eu posso afirmar para vocês que realmente aqui ninguém viu espírito, não. Aqui se vê os médiuns, as pessoas videntes, né, com essa mediunidade de evidência, elas veem o perispírito. Porque os espíritos respondem para Kardec, quando ele pergunta para editar esse livro, o seguinte: Kardec perguntou se o espírito tem forma, né? Eles dizem assim: para vós, não. Para vós, espírito não tem forma. Para nós, espíritos, sim. Mas se quiserdes, podereis entender como uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Aí nós já começamos a perceber que existem dimensões diferentes nas quais uns conseguem ver e compreender o que é o perispírito. Outros já fica mais complicado ou mais difícil de entender. Para os espíritos, eles veem-se espiritualmente uns aos outros como se fossem chamas, fosse uma centelha, e aí mais na frente eles até informam a Kardec que eles têm uma aparência, essa chama tem uma coloração, desde o escuro até o rubi. Aí a gente vai entender por que os indianos, né, algumas seitas indianas, castas, né, usam aquela pedrinha na testa aqui, um rubi, né, na cor do rubi, para indicar uma evolução também. E aí ele fala que os espíritos conseguem ver, mas nós não. Nós conseguimos ver, no caso, o perispírito. E aí Kardec pergunta assim, mais na frente, se o espírito propriamente dito, o espírito mesmo, essa luz, ele tem alguma coisa que reveste para poder dar essa visibilidade a ele. É como usar aquela capa do Harry Potter, né? Aquela visibilidade. Quando tira, você vê. Quando coloca, você não vê mais nada. O perispírito seria o contrário. Quando você não vê nada. Quando coloca por cima, você vê. Então, os espíritos falam assim: envolve-a uma substância vaporosa, vapor, para os teus olhos. Aí já coloca de novo, que é diferente a visão, né? Mas ainda bastante grosseira para nós. E nós vamos vendo, imaginando como nós estamos ainda aquém de uma espiritualidade capaz de se desprender dessas coisas todas, né? E alcançar essa matéria mais sutil que ele fala aqui. E aí, Kardec fala assim: ok, tudo bem. O espírito é revestido então dessa matéria vaporosa, que nós vamos chamar daqui para frente de perispírito. Então, de onde é que o espírito tira isso? Ele compra em loja? É Deus que manda para ele, embrulhada, manda por Sedex divino, manda alguma coisa dessa forma assim? Aí os espíritos falam para ele assim: olha, do fluido universal, que também não é novidade para ninguém aqui, né? Fluido universal é o fluido natural, é a matéria-prima do universo, aquilo que já era falado por Aristóteles lá na antiguidade, que ele chamava de éter, o éter divino, que algumas filosofias chamam de prana, né? Essa energia, esse fluido que é básico no universo, é a matéria-prima que não pode ser mais dividida, ela pode ser, a partir de então, multiplicada, elaborada para criar outras matérias, mas o básico, o primitivo seria esse fluido universal. Então, os espíritos falam para ele que é retirada do fluido universal de cada globo, cada mundo. Olha que interessante, Martim. Ele é tirado para constituir o perispírito do indivíduo, do espírito. Ele é tirado uma palavra assim bem interessante, né? Eu vou abrir um parênteses aqui para esse tirado. Dá a impressão que o espírito ia lá, juntava um pouquinho aqui, pegava uma colher ali, 2 conchas, uma medida disso aqui, uma pitada do fluido universal e criava para ele
um fluido, um perispírito, né? Mas Kardec, mais na frente, em outras edições, que não é o Livro dos Espíritos, ele vai editar outros livros, até que ele chega em uma obra chamada A Gênese. E na Gênese, ele fala sobre fluidos. Tem um capítulo que fala de fluidos. E ali, nesse momento, ele vai falar sobre a constituição do perispírito e fala sobre esse fluido universal. E aí ele traz um detalhe interessante para que a gente possa compreender melhor esse retirar do universo, esse fluido universal para constituir o perispírito. Ele fala assim: o perispírito é a condensação do fluido universal de cada mundo em torno de uma inteligência, no caso, o espírito. É como nós aqui, por exemplo, em Governador Valadares, nós somos o corpo, o espírito, estamos aqui, só que existe uma condensação de água em nosso redor por causa desse calor que existe aqui. Nós vemos esse calor? Nós só sentimos. Nós vemos a água chegando até nós? O vapor? Não chega. Mas daí a pouco nós temos também tanto o vapor de fora quanto a água de dentro, né? Que sai pelos nossos poros. Então, esse processo, que é um processo invisível, é um processo natural, involuntário, acontece também com a inteligência, ou seja, com o ser pensante do universo, que é o espírito. Então ele condensa em torno de si esse fluido universal. Desde a sua criação como espírito, ele já começa a condensar esse fluido de forma que atenda às suas necessidades materiais e vai formando ali aquilo que vai ser o seu corpo. E por intermédio do seu psiquismo, nós vamos pegar um termo lá de Jung, né, dos arquétipos, das formas. Então nós temos essas formas também, essas formas humanas que nós trazemos, mentais, trazemos psíquicas, e vamos condensando esses fluidos em torno da nossa inteligência involuntariamente. A coisa vai acontecendo naturalmente. E à medida que nós vamos elaborando os nossos pensamentos, vamos fazendo as nossas conquistas espirituais, esse agregado de fluido universal vai também se qualificando em torno de nós. Bom, então, quando Kardec fala, e os espíritos falam também, da questão da condensação desse fluido em torno do ser pensante, que é o fluido universal de cada globo, ele fala duas coisas aí, subjetivas, que é onde eu sempre pego, Martins, da ideia do pensamento de que nós podemos caminhar mais para frente um pouquinho e fazer perguntas sobre o que já está posto. Ele fala aqui duas coisas subjetivas. Ele fala, olha, se o espírito tira ou absorve o perispírito do fluido universal de cada globo, quer dizer que em outros globos também isso acontece. Ou seja, existem mais mundos habitados. É um ensinamento subjetivo que ele passa aqui. E depois, ele fala que se o espírito tira de cada globo, quer dizer que o espírito é um ser inteligente e pode viver em outros globos também. Então ele fala da reencarnação. Percebem como que os ensinos de Kardec e dos espíritos, eles são todos amarrados, são todos vinculados uns aos outros, e nós podemos ir construindo nossa pirâmide de conhecimento sobre o que a gente já tem assim, mais sedimentado. Bom, então ele fala sobre as propriedades dos espíritos, dessas questões aí, e eu queria propor para nós algumas questões para nós refletirmos. Aqui na casa nós temos reunião mediúnica, não temos, Martins? Temos, né? Ok. Então, algumas questões elas vão perpassar as reuniões mediúnicas. O que é uma reunião mediúnica, para quem ainda não está ambientado com esse termo? São reuniões fechadas, em princípio, onde médiuns, pessoas preparadas, estudadas, se reúnem para estabelecer a comunicação com os espíritos.
E nessa comunicação, essa comunicação tem vários objetivos. Um deles é o que aconteceu com Kardec: aprender, estudar, pesquisar, dialogar com os espíritos para saber como é que as coisas acontecem do lado de lá, que é uma vida que nos aguarda também. É um mundo que, em princípio, está esquecido por nós. O outro objetivo é trazer equilíbrio para as funções mediúnicas dos médiuns. Porque pode parecer novidade para alguém, mas muitos médiuns passam por desequilíbrios emocionais, psíquicos, até mesmo de saúde, familiares, relacionais, por motivo dessa mediunidade. Desestrutura a pessoa. Uma pessoa que passa o tempo todo atormentada, vendo, ouvindo, pressentindo coisas que os outros não percebem e muitas vezes é dado como louco. São dados como loucos os médiuns. Então as reuniões mediúnicas servem também para as pessoas que têm esse tipo de capacidade de intercâmbio com o mundo espiritual se equilibrarem nessas faculdades que têm, que são naturais também. Então, através do conhecimento e do trabalho de equilíbrio, essas reuniões vão ajudando os médiuns encarnados. Existe uma outra função das reuniões mediúnicas, que é esclarecer espíritos. Os espíritos são trazidos pela espiritualidade que organiza os trabalhos na casa, e aí nesse momento esses espíritos são esclarecidos da realidade que eles estão vivendo atualmente. Muitos chegam, não sabem que desencarnaram, apesar de tocarem em si, sentirem o corpo, sentirem dores, sentirem fogo queimando, sentirem o sangue correndo ainda na face, sentirem fratura, sentirem frio, fome, não sabem que morreram ou desencarnaram, porque carregam consigo o perispírito nessa condição que eles estão sentindo. A gente vai vendo então que esse perispírito também é um veículo de sensação do espírito. E aí nesse momento, na reunião mediúnica, esse espírito é esclarecido da atual situação e geralmente ele é encaminhado por livre e espontânea vontade para tratamentos, para assistência, para alimentação. O espírito alimenta? O espírito come, né? Sente frio, essas coisas, o espírito dorme. Então esses casos, André Luiz conta muitos casos dele nos seus livros, e a gente vai vendo, inclusive tem um livro que é específico de reuniões mediúnicas, que é o livro Nos Domínios da Mediunidade. O livro todo fala de reuniões mediúnicas, o que vai acontecendo. Ele fala dos médiuns, dos espíritos, e ele conta os dois lados da coisa. E ele fala que o objeto, não é o objeto, é o veículo das manifestações mediúnicas é sempre o perispírito. A coisa acontece sempre via perispírito, sempre via corpo espiritual, sempre via magnetismo do médium, magnetismo do espírito, e a coisa vai acontecendo. Para ver, né, Agnelli? Portanto, que a gente depende do conhecimento desse elemento, perispírito, para poder ter trabalhos de mais qualidade nas casas espíritas, conosco, porque nós temos também o nosso perispírito. Entendeu, Martinho? Nós temos o nosso perispírito. E ele, como dizem os espíritos, ele é moldável, é extremamente maleável, ele é plástico, ele é sensível pelo nosso psiquismo. Nós mexemos nele, nós influenciamos o nosso perispírito pelo nosso pensamento. E aí os espíritos falam assim, já continuando nessa linha de reflexão, os espíritos falam que o espírito, ele assume sempre a forma, sempre não, quase sempre a forma da sua última encarnação. O Cláudio está aqui, por exemplo,
o Cláudio vai desencarnar dentro de 180 anos, tá, Cláudio? Vamos colocar, está próximo, 180 anos. Aí quando ele desencarnar, ele vai numa casa espírita lá, ou volta lá na casa dele, e alguém o vê. Como é que conhece o Cláudio? Pela forma dele. Essa pessoa que está aqui, tanto de altura, com esse peso, com essa expressão, se vestia desse jeito, então você tem certeza que é ele que está ali, visualmente deu essa certeza. Aí os Espíritos falam assim, geralmente, olha o termo que eles usam, geralmente assume a forma da última encarnação, quando o Espírito quer se manifestar. No entanto, esse geralmente ele é confirmado quando o Espírito Emmanuel se apresenta para Chico Xavier. Chico lá, rapazinho, ele se apresenta na forma de um senador romano. Só que esse senador, ele havia vivido há 2000 anos antes. Depois disso ele já tinha reencarnado como um escravo na história, ele tinha reencarnado como um padre chamado Damiano, depois reencarnou como padre Manuel da Nóbrega em São Paulo, e agora está com a forma lá do espírito do senador romano lá. Pode isso? Pode. Se aconteceu, pode. E confirma isso que os Espíritos falam, que o Espírito assume geralmente, quer dizer que não é toda vez, a forma anterior. Ok, mas então se ele assume geralmente, é porque ele pode assumir outra forma? Então o que é que determina esse assumir outra forma? É ele querer? É ele ter necessidade disso? É porque aquela pessoa que ele vai se apresentar conhece ele? Ah, legal, então tudo bem. Mas se tiverem 4 espíritos reencarnados ali que conheceram ele em encarnações diferentes, como é que faz? Ele assume 4 formas? O que determina isso? Aí os Espíritos esclarecem que o que determina a forma que ele vai se apresentar é geralmente a identidade que ele teve com aquela encarnação. Quanto mais identificado ele foi com aquela vivência, com aquelas experiências que ele passou, mais... Oi? A dívida que ele teve como senador? Pode ser. Ou aquela que foi mais marcante mesmo, porque o senador Públio Lentulus, ele se depara com Jesus em desdobramento espiritual, ou em sonho, como a gente quiser interpretar a passagem do livro há 2000 anos, um capítulo que ele se encontra com Jesus. Ele se encontra e tem uma conversa com ele. Ali foi um ponto marcante na vida dele. Lá na frente, ele presente ao julgamento, ele vacila e ele fica calado, né? Mas isso é uma outra história. Mas o que nos traz isso aí? Nos traz que o espírito pode assumir a forma de encarnações anteriores. Aí vem a questão. Essa forma anterior que ele traz, tem todas as experiências que ele passou? Ou são todas as experiências e mais as das outras encarnações? Ou seja, no caso que nós estamos citando, o Espírito Emmanuel, ele trazendo ali a forma de Públio Lentulus, ele traz as experiências do escravo na história, traz do padre Damiano e traz do padre Manuel da Nóbrega e traz agora da relação com Chico Xavier, considerando até mesmo que dizem que algumas linhas ideológicas, até Divaldo Pereira Franco mesmo fala, que Emmanuel já estaria reencarnado atualmente no Brasil, no estado de São Paulo. Não sei, pode ser. Então, esse apanhado todo, Emmanuel traz consigo agora nesse perispírito que já é outro, ou melhor, é outra forma, porque agora ele deve estar um adolescente, um jovenzinho de 14, 16 anos. Será que ele já tem aquela toga, aquele negócio todo de senador? Né? No celular, né? Então são coisas para nós pensarmos, porque nós podemos passar por isso. Então essas informações que tinha o senador, que tem esse jovem agora, vamos trazer para a nossa realidade. Essas informações que nós aqui, que estamos aqui, tivemos, estão armazenadas em nós também? Aonde? Como? No perispírito?
E o meu perispírito agora, ele é esse mesmo? Aqui, se eu desencarnar, eu vou me apresentar assim? André Luiz conta um caso interessante que nos coloca uma pulga atrás da orelha, ou talvez até um cachorro atrás da orelha inteiro, né? Ele conta a história de uma mulher muito jovem, muito bela, e que tinha comportamentos muito complicados, sentimentos complicados, pensamentos, atitudes. Apesar de ser muito bela por dentro, ela era extremamente, vou usar o termo meu, tá? Feia. Desculpa. Apesar de ter uma aparência muito bela por fora, por dentro, esse termo é meu, ela era muito feia. Os sentimentos eram feios. Os olhares dela eram feios para o mundo. As atitudes que ela tinha eram feias. Então, quando ela saía do corpo, ao dormir, aquela bela mulher, o seu perispírito tinha a forma de uma bruxa. Parecia uma bruxa, com nariz longo, com orelhas deformadas. E aí, a pulga atrás da orelha vem. André Luiz, me explica isso. Esse perispírito foi o perispírito que formou o corpo dessa moça? Se foi a condensação do fluido universal em torno dessa inteligência que depois formaria esse corpo, serviria como molde para esse corpo, não seria esse o corpo dela, não? Seria o corpo de bruxa. Não seria esse o corpo dela. Ou então, será que esse perispírito foi adulterado, ou foi plasmado pelos pensamentos e comportamentos dela nessa encarnação, que agora mostra a realidade dela atual? Ou será que esse espírito é a forma de uma outra encarnação? São algumas questões a pensar, né? Esse é um detalhe de forma, de aparência. Agora, André Luiz traz uma outra reflexão. No livro Nosso Lar, lá no capítulo, se não me engano, 8, chamada Os Sonhos. André Luiz, o espírito desencarnado, na colônia espiritual, começa a trabalhar nos setores que recebem os espíritos recém-desencarnados para serem tratados, serem esclarecidos. E ele, depois de uma longa jornada de trabalho exaustiva, ele recebe a visita de uma senhora, Dona Laura, que fala para ele o seguinte: André, eu estou muito feliz com você, porque no momento de sono eu acompanhei o seu trabalho aqui. Ela em sonho. Ela estava dormindo, sonhou, e em sonho acompanhou o trabalho de André Luiz. E viu que ele estava se dedicando, estava melhorando os sentimentos, tal, e o próprio diretor da colônia, o diretor-geral da colônia, estava muito orgulhoso do trabalho dele. Aí André Luiz fica muito feliz, tal, despede delas, conversa ali, tal, aí ele vai descansar. Quando ele chega no seu alojamento lá, que deita para descansar, ele se vê numa sonolência e tal, e aí ele começa a ser transportado num barco, numa embarcação, e ele sente que essa embarcação está subindo e fazendo movimentos, e aí ele ouve a voz, que é a voz da mãe dele. Aí ele percebe que estava numa outra dimensão da matéria, uma outra dimensão espiritual, e se encontra com a mãe dele, que não poderia voltar para cá, porque a condição espiritual dela era mais elevada do que a dele. Ele não podia ir lá e ela não podia vir aqui. Aí eu fico pensando, o que dormiu? O que dormiu? Nós não dormimos. Nesse caso, quem é que dormiu ali? Foi o corpo da mulher? Foi o corpo de André Luiz? E quem que saiu? Quando nós saímos em sonho, nós saímos, o perispírito e o espírito se desprendem do corpo e vão ter a experiência fora do corpo, que a gente chama de sonho. Nesse caso, ele já estava em espírito. Se ele dormiu e saiu, quem ficou? Aí, a gente pode falar, não, mas aí ele não dormiu, ele foi levado numa nave, numa cápsula, para uma outra dimensão da matéria, onde ele não podia estar sozinho.
Ok, mas ela não falou que ficou em sonho que ela veio? Eu já estava na mesma dimensão da matéria, ela não precisava dessa cápsula. Faz sentido, Martins? Vinícius, olha, eu estou aqui com as minhas conjecturas de estudo. Nós temos vários corpos, né, Vinícius? Né? Então, se o André Luiz falou, é que aconteceu. Claro, não é isso que eu estou dizendo. Não é isso que eu estou dizendo, não. E nós temos vários corpos. Essas fases de desdobramento que a gente entra, né? É justamente. Estava encarnado. Não, ele estava desencarnado já. Desencarnado. Já tá... Só que a mãe não estava unida. Isso. Então essas coisas que Nós temos vários corpos. a gente traz para. Mesmo desencarnado, você tem vários corpos. Aí a gente traz essas questões para nós pensarmos a respeito dela, porque às vezes nós fazemos um sobrevoo na leitura, nos emocionamos, nossa, que André Luiz se encontrou com a mãe, deixa eu tirar os olhos aqui para chorar, nossa, que coisa maravilhosa. Peraí, mas e se eu estiver nessa condição, posso fazer isso também? Que mecanismo que ele usou para fazer isso aqui? Será que é questionável isso? Eu posso usar esse mesmo processo para ir também? Como é que faz? Como é que eu preciso trabalhar em mim para chegar nesse processo? Né? Não é só o emocional da coisa, que nós vamos nos emocionar, olha, fantástico, tal, mas os Espíritos trazem essas coisas, é porque são importantes para nós percebermos a vida espiritual, como é que ela está. E aí nós vamos caminhando nesse processo de questionamento e podemos pensar também, se nós temos várias encarnações, em cada encarnação nós temos uma vivência e essa vivência ela é gravada de uma certa forma no perispírito. Onde fica gravado isso? Seriam camadas no perispírito? Seria a mente do perispírito? Seria a mente, mas como? Tem compartimentos da mente? Como seria isso para poder ser acessado? Qual é o mecanismo de acesso a isso? Né? Esse acesso ele é racional? Ele é sentimental? Ele é fluídico? Ele é magnético? Como é que é isso? Aí a gente traz a questão do espírito que é trazido na reunião mediúnica, né? Aí o médium, ele incorpora, vamos usar um termo, né? Ele incorpora e o espírito começa a falar. O espírito começa a dar um relato, ele não está ferido, ele não está machucado, não está doente, ele está atormentado. Ele tem algo que está atormentando ele tem uma angústia que ele não sabe o que é. Aí ele é visto como um espírito que está vindo de fora, está chegando, né? Alguém trouxe esse espírito para cá. Pode ser. A direção da casa trouxe esse espírito para conversar com o orientador da reunião, para utilizar o aparelho mediúnico que ali está. Mas se não for? Se naquele momento for exatamente um desses perispíritos, ou um desses arquivamentos mentais do espírito, encarnado, o médium, se manifestando naquele momento. Não, Vinícius, cuidado com o que você está falando, que isso é animismo. E daí? E daí? O médium também não é um necessitado? Ele não é um trabalhador também necessitado, que precisa ser orientado, esclarecido, tratado? Por que então que ele tem que só trazer? É o mesmo caso do dono do hospital não poder ser atendido no hospital que ele é proprietário, tem que ir para outro, porque ele é o dono, eu sou trabalhador, não posso ser atendido. Então há essas coisas para que nós pensemos, porque naquele momento pode ser o médium mesmo sendo tratado. E uma dessas experiências dele, alguns chamam de fragmentos, personalidades, personas, o próprio perispírito, o próprio arquivamento perispirítico sendo manifestado ali. E se for mais percebido por nós, né, nós que estamos dialogando com aquele espírito, nós que estamos observando esses detalhes, talvez nós tenhamos mais produtividade nesses trabalhos de esclarecimento de pessoas e espíritos. E até para nós mesmos, para nós percebermos que as nossas atitudes atuais, elas podem gerar esses resultados futuros. E muitas vezes também, quando nós observamos isso,
nós conseguimos perceber que algumas atitudes nossas vêm do passado. E em sabendo que nós temos esse mecanismo de acesso, conhecido ou não por nós, nós podemos procurar respostas mais amplas, diminuir nossas angústias relacionadas com o impossível, com o não tem jeito, com eu sou assim mesmo, eu sou devedor, eu sou pecador, limpar isso e começar a pensar isso de outra forma. Como acessar isso? E se não tiver como acessar, como trabalhar isso? Esse é o detalhe, esse é o ponto. Se existem esses arquivamentos mentais, perispirituais, como que eu posso melhorar isso? Não tem jeito? O raciocínio seu, você externou, né? Como acessar isso? Vamos para a casa espírita, vamos para a igreja, vamos para o culto, vamos para onde for, e vamos estudar o Evangelho. Ajuda, com certeza ajuda. Porque cada indivíduo daquele que Jesus cuidou, tratou, ele falava para o espírito que estava ali. Ele não falava para o corpo, não. Ele falava para o espírito. Falava, olha, sua fé te curou. Ou seja, a sua própria inteligência magnetizou o seu perispírito e te curou. Com a ajuda dele, evidentemente. Que a nossa inteligência aqui, atualmente, não sei de vocês, mas a minha nem sempre consegue me curar assim tão rápido, não. Mas Jesus fala assim, a sua fé te curou, não foi eu não. E nem foi Deus, foi a sua fé. Olha que coisa fantástica que acontecia. E a gente fala assim, foi milagre. Não é milagre. Não é milagre. As leis divinas estão todas estabelecidas, os fluidos estão todos aí, o magnetismo, todo o universo está aí conspirando, vivendo com perfeição, e nós podendo trabalhar nele com arte, né? De Leila, né? Podemos trabalhar com arte, com maestria, e às vezes nós trabalhamos como lambões espirituais. A gente sai fazendo lambança por aí e quer que a coisa fique bonita na nossa tela mental, na nossa tela espiritual. Lambança mental, lambança verbal, lambança por ignorância mesmo, às vezes. Né? A maioria das vezes por ignorância. Mas a gente se prende na ignorância, né? E aí a gente fica pensando assim, para que serve saber isso, né, Martins? Para que serve? É para isso. Para a gente encontrar pelo menos o caminho da nossa paz, do nosso conforto espiritual, da nossa resposta de o que estamos fazendo aqui, né? São muitas coisas que o perispírito nos traz, muitas coisas a respeito de magnetismo, de fluidos, de possibilidade de ser manipulado, de sermos curados pelo reposicionamento mental, pelo reposicionamento alimentar. Isso tudo envolve a energia do perispírito. Os alimentos têm energia, os medicamentos têm energia, os elementos químicos dos quais são feitos os medicamentos têm energia. E ao entrar no nosso organismo, essa energia desses elementos conflitam às vezes com as energias do nosso perispírito também, e vão justamente nos órgãos onde podem dar uma melhoria naquela energia, como pode também congestionar outras. São os efeitos colaterais, né? Nós gostamos muito do uso da homeopatia, apesar de respeitarmos muito a alopatia, que é fundamental em muitos casos também, mas nós gostamos muito do uso da homeopatia, que trabalha com a energia dos elementos. E segundo Emmanuel, no livro Roteiro, se eu não estou enganado,
ele fala para o Chico Xavier, fala para as perguntas que são feitas a ele, ele fala assim: a homeopatia atua diretamente no perispírito, com essas palavras. Então a energia daqueles elementos, que é dinamizada, atua no perispírito, para reequilibrar o perispírito, que reequilibra os nossos órgãos, célula a célula. Muitas coisas para serem pensadas, muitas coisas para serem questionadas, umas negadas, outras aceitas, é com cada um. O livre-arbítrio, é a capacidade de entendimento, é a busca de cada um. Essas são algumas das descobertas que eu tenho feito nos meus estudos, nas minhas comparações, na observação, nos trabalhos mesmo, nas reflexões, e eu espero ter sido útil para vocês de alguma forma. Tem sido bom para mim, espero ter sido útil para vocês nesse encontro, e se fui ou não, de qualquer forma eu agradeço a vocês o convite e a oportunidade, a honra de estar aqui com vocês mais uma vez.